Sábado é um dia muito especial, não concorda? Sábado é um dia em que nós temos um momento mais íntimo com Deus. Você que veio aqui hoje veio por um propósito, uma causa. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui por força própria. Porque nós sabemos que para buscar a Deus exige um esforço maior. Buscar o que é de Deus exige um esforço maior. Então você está aqui hoje porque Deus te trouxe aqui. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. E cada vez que eu penso em um compromisso ou penso em alguma atividade, quando era menor era mais grave o problema. Ainda mais quando meu pai falava assim que nós íamos para a praia. Não sei se ainda funciona com as crianças ou com você. Para a praia? Nossa! Não dormia direito. Ficava ansioso para chegar aquele dia. Aquela hora, nem dormia, porque saímos de madrugada para chegar na praia bem cedinho, aproveitar bem o dia. Então não dormia direito. Esperar é tão difícil. Como você age com a espera? Você tem tolerância a esperar? Pegar uma fila de banco, ou então pegar aquele automóvel na sua frente, que vai bem devagarinho, né? Ou quando você está com muita pressa, geralmente acontece isso, né? Quando você está com muita pressa, aquela pessoa quase não consegue desocupar o balcão para que você consiga ter acesso ao banco, né? Como você lida com a espera? Você é alguém paciente? Ou você é aquela pessoa estourada que não pode ver a hora que está alguém na frente, que já sai da frente, buzina, anda devagar, sua lesma, né? Melhor, sai da frente, sua lesma, não, devagar já está andando, né? Pleonasmo, isso, andar devagar uma lesma é pleonasmo. Mas a espera, como nós lidamos com isso? Com a espera. Convido você a abrir o livro de Salmos, capítulo 27, verso 14. Livro de Salmos, capítulo 27, verso 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quando eu era pequeno, eu morava num sítio. Meu pai comprou um sítio, nós fomos morar todos no sítio. E no sítio você tem que esperar sempre. Não há como não esperar. Meu pai pedia para eu ver, de vez em quando, ir consultar o bananal, ver como estavam as bananas. Porque se você deixa passar do ponto, as aves vão lá e fazem o seu banquete. E aí, de vez em quando, o sítio era um... Meu pai, ele é muito estratégico, né? Ele comprou um sítio no morro. Então, não havia como não fazer exercício físico. Um bananal ficava para cima da casa e o outro bem abaixo. E eu ia lá ver se tinha banana prata, tinha banana ouro, banana nanica, banana da terra. Então, você ia lá, olhava, ver como é que estava a banana. Alguém aqui sabe como é que vê uma banana madura? Sabe o que é uma banana granada? Não é granada de explosão, por favor, não confundam as coisas. A banana granada, ela enche toda a casca, ela fica quase que redondinha, né? E quando eu achava esse cacho, cortava ele, trazia para casa. Quando eu comia aquela banana, era a banana, um doce, um mel, muito saborosa. E cada época do ano, cada parte do ano tinha sua fruta, né? No sítio nós plantávamos, lá tinha mexerica, lá tinha manga, abacate, de vez em quando saía alguns abacaxis lá também, né? É muito bom a fruta. Cada época do ano tinha, mas tínhamos que esperar para que essa determinada época chegasse para que tivéssemos a fruta. O que eu acho interessante é que, mudando para Piracicaba, eu fui comprar uma penca de bananas. E adivinhe só o que eu encontrei no hortifruti comprando uma penca de banana. Em primeiro lugar, ela estava verde. Um cacho, uma penca de banana verde. Mas como é que vai colocar uma penca de banana verde para a gente comer? Bem, peguei as mais amarelinhas que eu achei e trouxe para casa. O que eu achei interessante é que ela era meio que quadrada, assim, sabe? Uma encostada na outra, assim, ó, quadradinha, né? E, mesmo assim, esperei mais um pouco para comer. E quando eu comi, que gosto diferente, que gosto estranho. Parece que amarra a boca da gente. O fruto, quando ele é colhido no tempo certo, quando se espera e se respeita esse tempo, ele tem um sabor diferente. É agradável na boca. Todo fruto é assim.
Infelizmente, pela pressa do ser humano e pela agitação do cotidiano, nós somos envolvidos a não esperar. Nós não esperamos o fruto amadurecer no pé. Por quê? Porque eu quero comê-lo logo. Eu estou com vontade, eu quero já. Hoje nós vivemos num mundo imediatista. Nós queremos resultados para ontem e não para hoje. Nós não conseguimos esperar sair a nota do vestibular, nós ficamos direto na internet conectados até que sair o resultado. Nós não conseguimos esperar mais. A paciência está se acabando. Nós não conseguimos esperar nem a vez do próximo, na verdade, né? Mas o que isso tem a ver? Por que esperar é algo tão importante? Por que respeitar é algo tão importante? Quando nós esperamos no tempo correto e do modo certo, nós temos o privilégio de experimentar o que é perfeito e agradável, não somente aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus. Assim como o fruto amadurecido no seu tempo certo e no lugar certo, ele tem um sabor especial. Em nossa vida, tudo o que é feito em seu devido tempo e lugar também tem um sabor especial. Com o passar do tempo, nós fomos deixando de lado esse nosso paladar, a sensibilidade de muitas coisas. O nosso imediatismo tomou conta da nossa vida a tal ponto em que nós não respeitamos os nossos próprios limites. Quanto tempo você consegue dormir por noite? Salvaguardando os que têm filhos pequenos, tá? Mas quanto tempo você consegue dormir a noite toda? As 8 horas no mínimo que seriam de você ter um horário de sono, até 6 horas. Quando que você consegue colocar a sua cabeça no travesseiro e conseguir desligar da correria do cotidiano? Nós estamos envolvidos num mundo que nos suga. Envolve de uma certa forma que nós ficamos desapercebidos do que Deus realmente quer nos mostrar. Quanto tempo nós dedicamos ao estudo da palavra? Quanto tempo nós dedicamos a ter uma conexão mais íntima e melhor com Deus? Quando o sinal da internet cai, a gente reclama, a gente percebe, na hora, nossa, está muito ruim, o download está demorando demais, vamos ligar para a operadora. Mas quando a conexão com Deus fica meio turva, meio assim, a gente não reclama para a operadora, né? Porque sabe que nós somos a operadora, é nós que fazemos esse link com Deus, porque Deus está sempre linkado conosco. A nossa busca com Deus tem que ser diária. Por que tem que ser diária? Porque eu tenho que estar conectado com Deus. O que isso traz de privilégio? Se nós estamos conectados com Deus, nós entendemos o linguajar de Deus para a nossa vida. Os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós conseguimos entender e visualizar o que Ele quer para mim. Assim como um pai que tem o seu filho e instrui o filho, querido, não ande por aqui, você vai cair e se machucar. E esse filho vai e desobedece e cai. O sentimento do pai é de desapontamento, porque ensinou a criança aonde deveria ir. E ela não foi, e sofreu. E o pai sofre junto. Porque tem que ver o sofrimento e nenhum pai gosta de ver o filho sofrer. Agora se põe no lugar de Deus, onde Deus fala para você assim, filho, ande dessa maneira, se comporte assim, pense em mim, porque a sua vida vai ser melhor. E o que nós fazemos? Inconscientemente, muitas vezes, fazemos isso, desconectamos de Deus. E Deus sofre, porque nós caímos e nos machucamos. E muitas vezes não entendemos o linguajar de Deus, o que Deus tem colocado diariamente em nossa vida como propósito dele. O interessante é que muitas vezes culpamos a Deus por isso. Assim que, como na adolescência, eu culpava meu pai por não deixar ir a alguns lugares, não deixar fazer tais coisas, hoje eu sei que meu pai se preocupava comigo por causa disso. E eu tenho certeza que o meu filho também vai entender, quando ele crescer, a minha preocupação com ele hoje. Você entende a preocupação de Deus com você? Você entende realmente a preocupação de Deus com você? Você sabe que Deus realmente te ama de um jeito tão especial, que deu a vida do filho dele para nos salvar. Só que nessa caminhada, ele nos deixou algo que mostra onde nós devemos ir, a palavra dele. Só que muitas vezes nós não a buscamos. E um exemplo que eu acho muito interessante que a Bíblia fala é de Moisés. Quem foi Moisés?
Moisés foi colocado no Egito e ali foi educado com os ensinamentos egípcios. A melhor escola egípcia foi Moisés que estudou. E imagino até que numa faculdade militar, né? Porque ele também era um sucessor de Faraó e com certeza devia entender um pouco das artes de dominar um exército. Só que Moisés também sabia que ali não era o seu lugar. Dentro dele algo dizia que algo errado estava acontecendo. Não era normal aquilo. Aquele povo que sendo escravizado, aquela opressão toda. E ele, então, sabendo de que o povo dele era aquele que era escravo, se irritou, matou um egípcio. E essa foi a ocasião em que ele saiu do Egito. Imaginem todo o conhecimento que Moisés teve. Tudo que ele adquiriu, conhecimento egípcio, que era uma nação top naquela época. Agora, para onde ele vai? Para o deserto. Ali o que acontece com Moisés? Conhece uma mulher, casa, tem filhos, e a sua rotina muda completamente. É uma virada de 180 graus. Sair do conforto de um palácio agora para ir para uma tenda rústica, ter que cuidar de ovelhas. Mas o que é interessante, é nesse momento da vida de Moisés que Deus encontra com ele e o chama. Moisés, eu quero que você liberte o meu povo, porque eu tenho escutado o clamor dele lá no Egito. Eu tenho visto que ele tem sofrido, e a opressão dele sobre eles é muito grande. Eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. O que Moisés fez? Se você olhar pelo currículo dele no Egito, ele era a pessoa mais indicada a ser um líder. Não era para isso que ele havia estudado? Mas essa nova atitude dele de, não, Senhor, eu não sei falar, eu sou tímido, eu não posso. Por que ele pegou esse tipo de atitude? Deus modificou os pensamentos de Moisés e o caráter de Moisés. Deus amoldou ele ao que Deus queria. E era por isso que Deus havia escolhido. Esses ensinamentos que ele havia adquirido no deserto também. Essa paciência. Moisés relutou, mas depois aceitou a responsabilidade. E ele esperava somente de Deus o reforço. Porque ele sabia que por ele mesmo ele não conseguia nada. Deus o guiou para livrar o seu povo, o povo de Deus, da escravidão. E o que falar de José? José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi arrancado a sua liberdade e foi levado como escravo para o Egito. O que falar dele? José sabia que Deus estava no controle da sua vida. José estava seguro do que estava acontecendo porque ele confiava em Deus. Mas ele não sabia quais eram os propósitos de Deus para ele. Ele esperou. E através dessa espera, Deus fez com que ele se tornasse um líder que libertava o povo da fome. Deus o instruiu com inteligência e também com discernimento de sonhos para entender o propósito de Deus para salvar a humanidade. Daquela época, especificamente o povo do Egito e a circunvizinhança. Se nós deixarmos Deus usar a nossa vida, se nós deixarmos Deus falar por nós, o que você acha que vai acontecer na sua vida? Quantas vezes nós negligenciamos a voz de Deus e rejeitamos escutar o que Ele quer para nos dizer, o que Ele tem para nos dizer? A orientação para nós, a orientação de Deus para nós muitas vezes parece incômoda e ter que passar por diversas atrocidades. Imagine o que Moisés passou, ou o que José passou sendo escravo, preso injustamente. Deus os guiou em todos os aspectos da vida deles. Deus sabe o que você tem passado hoje. Deus sabe das lutas as quais você tem enfrentado. Deus sabe de tudo isso. Deus conhece este mundo. Sabe por quê? Porque Ele andou aqui. Ele sabe das dificuldades. Ele mesmo viveu em sua pele, em sua carne. Ele enfrentou todos os sentimentos que um ser humano enfrenta para poder ser o melhor sacrifício. Quando nós negligenciamos essa orientação, nós estamos negligenciando o próprio Deus. Quanto você ama a Deus?
porque Deus nos ama demais. Mas o que a espera tem a ver com isso? Você espera pelo Senhor? Você espera do modo certo que o Senhor tem para a sua vida? Ou você faz como muitos? Mete os pés pelas mãos e faz do seu próprio jeito. Porque você, ou assim como eu, acha que sabe cuidar melhor da vida do que Deus. Nós temos que entender que tudo tem a sua hora certa. Em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Abra sua Bíblia, porque isso é muito importante. O livro de Gálatas nos remete às atitudes do ser humano em relação a Deus. E também de Deus em relação ao ser humano. Gálatas 4, 4. Vindo, pois, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Para tudo há uma plenitude do tempo, principalmente para Deus. Cristo nasceu no momento exato da história para que todos conhecessem a verdade do Evangelho. Jerusalém era uma cidade em ascensão, os negócios estavam lá grandes, estavam em expansão. A maioria do mundo passava por ali por causa dos negócios que havia em Jerusalém. Havia também o jugo romano que também não estava sendo muito pesado. Então, a religião poderia ser falada mais abertamente. E muitas pessoas buscavam uma religião verdadeira por não estar contentes com a sua própria religião. Foi o momento exato o qual Jesus nasceu, na plenitude do tempo. Deus tem uma plenitude do tempo para cada um de nós. Deus não se esquece, Deus se lembra. Assim como ele disse a Moisés, eu tenho escutado os clamores do meu povo, que está sofrendo a opressão no Egito, e eu pretendo libertá-los. Você hoje vai ser usado por mim para ser um libertador desse povo. Você espera por um libertador? Você espera por alguém que te tire da opressão? Que te tire do desconforto? Tudo tem o seu tempo. O primeiro milagre de Jesus, onde foi? Caná da Galileia. O que ele fez lá? Transformou água em vinho. Não foi? Mas o que é interessante, o que Maria pediu para Jesus? Faça alguma coisa. Não foi? E o que Jesus disse para Maria? Minha hora ainda não é chegada. Maria não queria que simplesmente Jesus agisse ali naquele momento. O pensamento de Maria, Maria conhecia Jesus. Sabia que ele era um filho do Espírito Santo. Sabia que era o Messias, porque ela sentiu isso. O Espírito revelou para ela, o anjo revelou. Ela queria que Jesus já tomasse o reino. Assim como muitos judeus daquela época, Maria queria que Jesus já tomasse o reino político, que exterminasse com o jugo romano e instituísse o seu reino. Só que Maria não entendeu, e muitos de nós também não entendem, é que Jesus vem trazer um reino celestial, não um reino deste mundo. Nós confundimos muitas vezes os aspectos de Deus com os nossos. Nós não esperamos a hora do jeito certo. Nós queremos fazer do nosso próprio jeito, porque a circunstância pede, o momento pede. Devemos tomar uma atitude. Mas, Senhor, e agora? O que fazer? Espera no Senhor, porque Ele responderá ao seu tempo toda e qualquer dificuldade que nós passamos. Só que eu tenho certeza que você também não está contente com tudo que acontece. Jesus naquele tempo, ele fazia algo. Ele cumpria a vontade do Pai. Ele andava, fazia tudo o que o Pai lhe mandava. Nada era da vontade dele. Nada. Ele era submisso à vontade do Pai. Até em sua hora de morte, ele clama a Deus: se possível, afasta de mim esse cálice.
Ó Deus, o Senhor tem o poder sobre tudo, se possível, dá um jeitinho, porque eu não aguento mais. A confiança de Jesus em Deus era tanta, essa conexão, essa ligação, era tão plena, tão limpa, que ele confiava inteiramente no que Deus havia designado para ele. Ele só fazia o que Deus mandava, o que Deus pedia, o que o Pai lhe ordenava. Nós somos filhos rebeldes. Eu tenho meu pequeno em casa. Filho, vamos tomar banho? Não quero tomar banho. Vamos, filho. Não vou tomar banho. Vamos comer, filho? Não vou comer, não quero comer. Filho, está na hora de comer, está na hora de tomar banho. Interessante. Criança, quase 3 anos de idade. E nós? 20, 30, 40, 50 anos. Qual é a nossa atitude com Deus? Ah, Senhor, eu não quero. Interessante, né? Parece uma atitude infantil, mas é o que nós realmente fazemos. E isso entristece a Deus. O que mais aborrece Deus é o pecado envolvido em nós. É esse pecado que nos distancia de Deus. É alimentar o que nós queremos, alimentar o que nós achamos que é certo. É isso que irrita, que entristece a Deus. Esperar no Senhor. Imagine você a situação de Noé. Noé pregou sobre o dilúvio durante 120 anos. Só que falar de uma coisa que nós entendemos como chuva é fácil. Agora, falar para uma época em que não havia chuva, era só o orvalho que regava as plantas, falar que ia chover, você está ficando é louco. 120 anos falando uma mentira dessa, esse velho está ficando é doido. 120 anos esperando pelo milagre. 120 anos esperando a vontade de Deus agir na vida. Abraão e Sara, quanto tempo eles esperaram até que Isaac nascesse? 25 anos. 25 anos de espera pelo filho da promessa. Está certo que eles tentaram driblar o jeito de Deus. Mas Deus tinha que dar o filho da promessa para eles saberem que não é por força própria que Deus age na vida do homem. Nós vivemos num mundo, queridos, que está contaminado pelo pecado. Nós vivemos num mundo em que entristece a Deus a cada ato que nós temos. E muitas vezes nós não sabemos como alegrar a Deus. E eu lendo sobre esses heróis da Bíblia, eu tentei passar para a minha vida essa perseverança, essa espera. E não é fácil. Você acreditar num Deus que providencia, um Deus que está sempre junto, um Deus que diz que vai voltar, não é fácil. No mundo hoje em que você é imediatista, em que é sofrido, esse mundo não é o mundo que Deus quer. É por isso que em Hebreus capítulo 11, verso 13, nós temos ali uma inspiração que Deus nos dá. Livros de Hebreus, capítulo 11, verso 13. Apesar de tudo o que aconteceu com esses heróis da fé, Deus ainda mantinha firme a promessa com eles, a espera que eles tiveram. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Todos já morreram com a esperança de que tudo isso iria acabar. Eles seriam abençoados, a promessa chegaria, mas eles morreram. E viram que não estava ao seu alcance ainda, não era tão já. Mas mesmo assim eles não desanimaram. Eles continuaram firmes no propósito de Deus. Apesar do tempo deles passar, ainda dormiram no Senhor com a esperança de que o Messias viria, o libertador viria.
aquele que viria pôr um fim à dor do pecado, ao sofrimento. Em Hebreus capítulo 6, verso 11 e 12, ali nós vemos que é um encorajamento. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não nos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade ou paciência herdaram as promessas. Fique firme. Não desanime. Assim como muitos na Bíblia esperavam a vinda do Messias e hoje dormem no pó da terra, dormiram com essa esperança. O mundo hoje pode falar para você, Deus vai voltar? Que isso, cara? Você está ficando louco. Agora que o mundo está no auge da tecnologia, essas descobertas, você acha que Deus vai voltar? Se você começar lendo Mateus 24, ali começa a dizer algumas coisas, algumas características que ocorreriam no mundo antes da volta de Cristo. E eu ligo o Jornal da Manhã na Jovem Pan. Uma das primeiras coisas que eu escuto é que um líder político quer lançar mísseis do nada. Isso irrita outro líder político que não quer deixar que isso aconteça. Não parece guerras e rumores de guerras? Aí você vê a televisão, um fenômeno da natureza destruindo uma cidade. Que vai passando, e onde passa, deixa aquele caminho, aquele rastro de destruição e tragédia. Quando nós paramos para analisar, são acontecimentos que a própria Bíblia já relata que aconteceriam antes da vinda de Cristo. Mas muitas vezes nós ficamos indiferentes a esses sinais. Por quê? Porque já está fazendo parte do cotidiano. Quando eu era criança, um jornalista, quando ele apresentava uma notícia de uma tragédia, todos ficavam abismados. E a notícia repercutia durante semanas e meses. Hoje, se um avião cai e morre 500 pessoas, amanhã eu já esqueci sobre isso. Quão cauterizado está, insensível está o nosso coração, a nossa mente para o que está acontecendo ao nosso redor. Nós vivemos num mundo envoltos de eufemismo. Eu e eu. Eu tenho que cuidar de mim, é o meu emprego, é a minha família, é o meu carro, é os meus bens, sou eu, a minha saúde. Cada dia mais nós estamos mais introvertidos, se preocupando mais com cada um de nós. E não estamos conseguindo ouvir o que Deus tem a nos dizer. Muitas coisas acontecem como um estalo, como um raio, o trovão, dá aquele barulho, depois para. Hoje nós estamos vivendo em tempos de dificuldade. Estamos vivendo em tempos que são assombrosos. As pessoas não têm liberdade mais de conversar uma com a outra sem ofender alguém. O amor entre as pessoas está quase no fim, porque não se respeitam mais. Hoje a morte bate a porta por nada. Nós estamos numa comunidade individual. Vivemos uma comunidade onde cada um é dono de si e não importa o que aconteça. Estamos quase vivendo a lei do faroeste, onde o mais forte prevalece. E onde está Deus? Você tem clamado a Deus para que Ele livre você? Você tem clamado a Deus para que ponha fim a esse sofrimento? Desde Adão, Deus tem instituído no coração do ser humano a promessa de que um dia o libertador viria. O primeiro cordeiro morto no Éden simbolizava a morte de Cristo, o Salvador. E o que é interessante é que ele veio, e muitos não o aceitaram. E aqueles que aceitaram e conviveram com Jesus Cristo, viveram com ele algum tempo. Só que ele precisava ir ao Pai. E ele foi.
Eu acho muito linda uma passagem na Bíblia que diz assim: varões galileus, por que estão a chorar? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo aos céus, irá voltar do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir. Você espera Jesus voltar? Você aguarda Jesus voltar? Você conhece realmente o Jesus que foi para o céu e que um dia irá voltar? Porque ele prometeu: eu vou para o meu Pai e lá vou construir moradas. E quando eu as construir, eu voltarei para te buscar, para que você venha habitar junto comigo. Assim como um pai, neste mundo, não gosta de perder um filho e sente saudade quando ele fica longe, Deus sente saudade de cada um de nós. Não importa quem você seja, o que você faz na sua vida, Deus tem saudade de você. Deus tem saudade de mim. E Ele sabe que aonde nós estamos vivendo agora não é o mundo que Ele criou perfeito para nós. É por isso que Ele foi ao céu. Ele foi preparar um lugar. E desde o princípio do mundo, as pessoas têm acreditado nessa promessa. E eu hoje a reforço e acredito nessa promessa. Deus vai mandar seu Filho de volta para me buscar e para te buscar. Quando que você tem refletido nisso? Quando que o cotidiano do dia tem permitido que você reflita sobre isso? Sobre essa volta de Jesus? Quão preocupados nós estamos com isso? Quão sensíveis nós estamos aos sinais que Deus tem mostrado neste mundo de que a sua volta está próxima? Devemos ter cuidado, queridos. Devemos nos policiar. Devemos começar a refletir o que Deus quer para nós, para a nossa vida. Ele não quer esse mundo corrompido, esse mundo destruído pelo pecado, onde a dor, a morte prevalecem. Ele quer algo melhor para mim e para você. Essa é a esperança que a Bíblia nos dá. Essa é a esperança que Cristo nos dá, de que Ele vai vir e vai nos buscar. Agora, quer você esteja preparado ou não, Ele vai vir. Assim como a parábola dos servos, que quando o Senhor veio e encontrou os servos diligentes, trabalhando na causa dele, Ele falou assim: venha, servo bom e fiel. Venha fazer parte do gozo do seu Senhor. Mas aquele que não estava envolvido no trabalho de Deus, aquele que não estava envolvido com as coisas de Deus, ele chega, o servo chega e fala assim: meu Senhor, eu trouxe aqui o que o Senhor me designou, eu estava com tanto medo, é tão difícil falar dessas coisas que eu queria não fazer, para não te chatear, para não fazer mal feito. Servo mau, arranca isso que eu te dei e dá para aquele que tem. E você vai ser lançado fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Deus vai cobrar de cada um de nós a responsabilidade que nós temos hoje. Qual a responsabilidade que eu não sei? Deus não falou nada para mim? Sim. A partir do momento que nós conhecemos a Deus e Deus nos transforma, porque não há como conhecer a Deus sem transformação. E Deus nos transforma, essa transformação vai ser luz para outras pessoas. A paz que nós sentimos na presença de Deus, a esperança desse mundo novo que Deus tem preparado para nós, o conforto que Ele nos dá. Isso é uma luz para aqueles que ainda não têm essa paz, não têm essa esperança. Hoje você é portador de luz, porque hoje você conheceu a verdade sobre a esperança, de que Jesus voltará. Vai voltar para buscar aqueles que o esperam, que estão preparados para a sua volta. Nós só podemos encontrar com Deus se estivermos preparados. E aonde nós vamos arranjar preparo? Na palavra dele. A Bíblia nos ensina de como caminhar por esse mundo. Amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o resumo dos mandamentos. Mas abrange muito mais. Requer uma mudança de caráter. E Deus pode mudar o seu e o meu caráter. E Ele quer mudar, porque Ele sente saudade. Saudade de mim e saudade de você. Que nós possamos nos atentar ao que tem acontecido no mundo e perceber que tudo é um sinal de que Cristo está voltando.
Eu tenho certeza que você não aguenta mais viver nesse mundo. Cada vez que você acorda, você sente um peso. O peso do pecado, o peso das tribulações, o peso da tristeza. Você sente esse peso. E Deus quer livrar você e eu desse peso. Devemos estar preparados, porque Ele virá para buscar-nos. Quer você queira ou não, quer você esteja preparado ou não, devemos escolher um lugar, um lado. Estar com Jesus é o melhor, apesar de não parecer hoje, mas é o melhor lugar de estar, aos pés de Jesus. Que nós possamos hoje dedicar nossa vida a Deus, entregar nossos anseios e preocupações aos pés da cruz. Convido você a levantar, falarmos com Deus em oração. Querido Deus, nós, Senhor, temos lido em toda a palavra, em toda a Bíblia, de que um Messias viria. O teu Filho veio, nos mostrou de como devemos agir, nos comportar neste mundo. Mas, infelizmente, ainda temos o pecado dentro de nós, que nos força, Senhor, muitas vezes a fazer algo que te desagrada. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. E de hoje em diante queremos firmar um propósito contigo de te buscar. Porque enquanto nós não te buscarmos, nós não entenderemos os sinais que o Senhor mostra, não entenderemos a vontade que o Senhor tem para a nossa vida e não conseguiremos lidar com as pressões e preocupações que esse mundo nos dá. Sabemos que a tua vinda está próxima, seu Filho está logo chegando. Queremos, Senhor, do fundo do coração estar junto de ti, porque esse mundo não é nosso. Nós somos estrangeiros nessa terra. Queremos logo o nosso lar, onde o Senhor prometeu que viria nos buscar para Ele. Onde não haverá nem pranto, nem morte, nem dor. Onde nada mais terá fim. Onde nós poderemos experimentar realmente o Teu amor por nós. Por favor, Pai, nos perdoa. E também, Senhor, nos fortalece na Tua causa. Nos fortalece na Tua palavra. Pedimos que nos conduza também de volta aos nossos lares. E que o Seu Santo Espírito, Pai, nos incomode diariamente a Te buscar. Esse é o meu pedido. É o nosso pedido de entregarmos a nossa vida em Tuas mãos. Mas somente através do sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário. É através dele que eu peço e já agradeço. Amém, Senhor.